que o senhor espera que mude agora, secretário, principalmente depois da vitória dos apoiados, dos presidentes da Câmara e do Senado, que são apoiados pelo Palácio do Planalto? O senhor imagina um cronograma, quer dizer, a gente pode ter alguma empresa privatizada em 2021, e aí eu me refiro a Eletrobras, Correios, como é que vai andar agora? Eu não tenho dúvida que vai andar, Amanda. Acho que as declarações recentes dos novos presidentes das casas nos mostram que eles não vão interditar o debate. Qual que é o problema que a gente tinha até hoje? Primeiro, muitas empresas dessas 20 que eu comentei não precisam de autorização legislativa para que a gente possa desestatizar, né? Então, essas empresas nós já colocamos no processo. Então, esse ano a gente vai ter, por exemplo, o Porto de Vitória, né? Inclusive ontem foi audiência pública, vamos ter Transurb, que é o sistema de mobilidade de Porto Alegre, vamos ter CBTU Belo Horizonte, então várias empresas que não carecem de esforço legislativo serão desestatizadas esse ano. Só que a gente tem duas que a gente de fato precisa, Eletrobras e Correios. Eletrobras especificamente para poder começar a discutir a desestatização e Correios porque a gente precisa regulamentar um dispositivo constitucional por meio de lei para que a gente possa reformar o marco postal e aí a gente pode seguir com esse processo adiante. O que aconteceu infelizmente até hoje? O projeto de lei que nos permitia começar os estudos, não é nem que nos permitia privatizar, é que nos dava o direito de colocar a bola em campo e começar o debate. Ele não teve, até hoje, indicação de um relator e de um presidente da comissão. Então, o presidente da Câmara, ele decidiu unilateralmente não nos deixar debater aquele assunto. Então, agora a gente vai ter o direito de botar a bola em campo e debater, trazer argumentos, trazer números. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir trazer a discussão para um nível muito alto e levar até o final desse ano o processo de desestatização da Eletrobras e dos Correios, que trazem externalidades monstruosas para o Brasil, muito positivas. Só a Eletrobras, ela tem um investimento represado de 9 bi por ano. Não é justo com os nossos filhos, com a próxima geração, privá-los de um investimento desse tamanho, enquanto a gente tem tanta gente precisando de emprego no Brasil, só porque, por uma decisão ideológica, a gente acha que não tem que caminhar com aquilo. Então, eu não tenho dúvida que, com argumentos e fatos, a gente vai levar esses projetos adiante. Secretário, pegando esse gancho, eu tenho alguma fixação em relação aos Correios, em relação à privatização dos Correios, eu sempre insisto nisso. Primeiro porque é ineficaz quem está nos assistindo e tentou, por exemplo, enviar qualquer coisa durante a pandemia, provavelmente ou não recebeu ou recebeu com um enorme atraso. Os Correios também foram foco de esquemas de corrupção. O mensalão foi descoberto a partir dos Correios. Tanto que a CPI chamava CPI dos Correios. Qual é o prazo que a gente pode imaginar para que os Correios de fato estejam privatizados e também qual é o modelo em gestação? Olha, Silvio, o modelo, na verdade, a gente está desenhando nesse momento, porque existem algumas opções. A gente pode trabalhar com a empresa inteira, a gente pode pensar num fatiamento regional ou num fatiamento por produto. O que importa é que a gente, de fato, garanta para a população brasileira essa universalização do serviço de maneira eficiente. Então, é isso que a gente tem trabalhado. O horizonte temporal que a gente espera é final desse ano ou, no máximo, primeiro trimestre do ano que vem, porque realmente a gente precisa desse choque. No momento onde o e-commerce explode, como é que a gente se priva de ter realmente um instrumento com essa potência à disposição de toda a população brasileira? Então é importantíssimo. E aí o choque de eficiência vem como uma externalidade muito positiva que a gente coloca. Então você comentou sobre o mensalão, né? Para piorar a situação, você vê, os Correios, eles diminuíram o seu patrimônio líquido em mais de 3 bilhões de reais no último ano. Então uma empresa que tem um ativo de 14 bilhões de reais tem hoje um patrimônio líquido de 100 milhões de reais, porque eles detonaram o patrimônio líquido, eles corroeram a empresa ao longo dos últimos anos, né? Para piorar, você também teve um avanço no fundo de pensão, no Postales. Então, o que aconteceu nos governos anteriores foi meteram a mão no bolso do carteiro. Então, quando você vê, o sindicato ele é contra a privatização, talvez algumas pessoas até sejam. Mas veja, dentro de uma empresa que sofreu com o roubo dentro do seu próprio fundo de pensão, não é possível que não exista uma visão
pró-privatização, né? Lembrando que quando a gente pensa nas empresas que já foram privatizadas até hoje, olha a Embraer, olha o caso da Vale, né? A Vale tinha 15 mil funcionários antes de ser privatizada, hoje tem 70 mil. Então a Embraer hoje é uma referência global de tecnologia, de eficiência. Então o que aconteceu em termos de geração de emprego, né, e eficiência das estatais depois que elas foram privatizadas foi enorme. Então quem defende aquela empresa, quem defende os funcionários que lá estão, a valorização daqueles funcionários, não pode ser contra a privatização. Fora as denúncias do uso dos Correios em campanhas eleitorais, também teve isso, né?